Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal. É um imenso prazer estar aqui com vocês toda terça-feira às 18 horas para compartilharmos um pouco mais da Palavra de Deus e que nessa mensagem de hoje o Espírito Santo possa falar poderosamente a tua vida e que essa mensagem sirva para você como instrução, como um direcionamento diretamente de Deus para a tua vida. Se você pode, aonde você está aí, feche os teus olhos. Pai, neste momento nós entramos na Tua presença, Senhor, e eu venho lhe pedir que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra, que ela possa nos edificar, nos fortalecer e que principalmente ela sirva de instrução e de caminho para toda a nossa jornada aqui nessa terra. Isso é que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a mensagem de hoje, ela me veio durante uma noite em que tive uma experiência muito bacana caminhando aqui por Ribeirão Preto. Passei por um parque com várias árvores muito grandes e eu parei para pensar em todos os momentos em que a Bíblia compara nós seres humanos a uma árvore. E hoje, se você consegue, pegue a tua Bíblia, porque nós vamos usar alguns textos. Eu quero que você consiga acompanhar esses textos junto comigo. E o primeiro texto de hoje, o texto base dessa mensagem, está lá no livro de Salmos, no capítulo 1, no verso 3. Salmos, capítulo 1, verso 3. E diz o seguinte: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aqui nesse trecho, o salmista está comparando aquele homem que na lei de Deus medita dia e noite. E aqui vamos a alguns trechos bastante interessantes. O primeiro dele, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, ou seja, na palavra, esse é como a árvore plantada à beira do ribeiro. Você já viu o que acontece com uma árvore quando ela não recebe água? Ela começa a secar, caem as suas folhas, primeiramente caem os seus frutos, depois caem as suas folhas, até que ela começa a secar e ela continua em pé, mas ela não tem mais vida, ela não tem mais cor, ela não tem mais brilho. Quando uma árvore fica sem água, essa árvore ela pode até continuar em pé, ela pode até continuar na paisagem, algumas pessoas podem até achar bonito um enfeite, mas ela não tem mais vida nenhuma. Porém, quando uma árvore está à beira de um riacho, essa árvore se torna cada vez mais forte, cada vez mais frondosa. E note que o salmista está nos dizendo algo que é uma função do Espírito Santo, que é nos manter diante da caminhada com Deus. Quando você medita na lei do Senhor dia e noite, como o salmista colocou, você entende que você recebe renovo todos os dias. A água não tem só a função de fortificar a árvore, mas ela também tem a função de nutrir e de principalmente diminuir a temperatura da árvore. Ou seja, quando você caminha debaixo da lei do Senhor, você recebe refrigério para a tua alma. Você, além de crescer, além de estar fortalecido, você recebe refrigério, você recebe vida. E independente se está uma tempestade, se está caindo raio, se está um vendaval, você permanece firme, você permanece vivo, porque você está diante da presença de Deus. Uma das únicas maneiras de se manter na presença de Deus é andar segundo os seus estatutos, é andar segundo as tuas leis. E aquele que medita na lei do Senhor recebe diretamente da fonte descanso para a tua alma, recebe fortalecimento para a tua alma. Mas tem uma condição: você precisa meditar na lei do Senhor dia e noite. E não só isso, ainda continua: no tempo certo dá o seu fruto. Independente de quanto tempo passe, no tempo certo, se você continuar meditando na palavra do Senhor, além de se tornar forte, de ter refrigério para a alma, Ele vai te fazer dar frutos. Ele vai te fazer produzir frutos. E sabe o que eu acho mais interessante dos frutos? Os frutos, eles raramente servem para a própria árvore.
Alguns frutos apenas que caem da árvore são os frutos que ela mesma utiliza como adubo, mas na maioria das vezes os frutos que a árvore dá são para alimentar outros seres, são para alimentar pássaros, são para alimentar insetos, são para alimentar pessoas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Enquanto você se manter firme na palavra, a tua vida vai produzir tantas coisas que vai sobrar para você e para todas as pessoas ao teu redor. Nada será perdido. Até mesmo os frutos que caírem vão ser utilizados por você para fortalecer o teu crescimento. Nada vai ser perdido. Os frutos que você vai dar vai alimentar uma geração, vai alimentar a vida de outras pessoas e não apenas ficar para você. E existe algo muito lindo dentro dessa comparação do ser humano com a árvore, porque a árvore cresce em direção à luz. Em um dos trechos dos evangelhos, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Nota que incrível isso. A árvore cresce em direção à luz e Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. Ou seja para crescer torto, ou seja, independente da maneira como você vai crescer, você precisa de Jesus para crescer. Porém, aqueles que crescem na direção de Jesus, esses crescem muito mais. Mas tem uma coisa muito importante dentro desse detalhe de crescer seguindo a Jesus, de crescer olhando a Jesus. Você não pode desviar o teu foco, você tem que tomar cuidado com o solo onde você está plantado. Você vai precisar tomar cuidado com as coisas que estão em cima de você, porque se tiver algo que tampe a luz de Jesus, que está te puxando para cima, você vai parar de crescer. Às vezes algumas árvores menores, quando perdem a incidência de luz de outras árvores maiores, elas param de crescer. E eu quero que você entenda que para você continuar crescendo na vida, você precisa estar com os olhos fixos em Jesus. Mas nota que aqui o salmista já nos dá uma direção de que não é só para cima que nós devemos olhar, mas também para o solo aonde estamos plantados. Porque ele diz logo no começo: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Sabe por quê? Porque por mais que você cresça para cima, olhando para Jesus, você precisa ter a sua base sólida, firmada no Espírito Santo, firmada na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus envia o Consolador, o Espírito Santo, e ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em um dos trechos de Ezequiel, Deus diz: eu colocarei em vocês o meu Espírito, para que vocês cumpram os meus mandamentos e os meus juízos. Deus nos deu o próprio Espírito, mas muitas vezes nós confundimos o agir do Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos: ah, Daniel, mas eu não estou mais ficando arrepiado, eu não estou mais me emocionando, será que o Espírito Santo não está mais me tocando? Entenda, o Espírito de Deus foi colocado em você para você ser firmado na palavra. O Espírito Santo foi colocado em você para você cumprir à risca a lei que Deus colocou. O Espírito Santo foi colocado em você para que quando você se desviar do caminho, você saiba para onde voltar. Meu querido, eu quero que você entenda isso daqui. O Espírito Santo não está só em um toque emocional, não está só num arrepio. Ele está em fazer você reconhecer o verdadeiro caminho de volta para a casa do Pai. E o salmista está nos dizendo aqui, leia o final do verso 2. Vamos ler o verso 2 e 3 aqui completo de Salmos 1 ainda, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Olha que coisa mais linda isso. Quando você está conectado àquela corrente de águas, quando você está conectado ao Espírito Santo, quando você está meditando dia e noite na palavra, você no tempo certo dará muitos frutos. E tem mais um incremento além disso. Final do verso 3.
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você sabe uma das funções da folha nas árvores? As folhas têm um papel de respiração, transpiração e captação de luz para as árvores. E a cada vez que as árvores respiram ou transpiram, elas puxam o CO2, o gás carbônico, e soltam o oxigênio. Elas fazem o processo de purificação daquilo que é bom para a árvore. E sabe o que é mais incrível? É no processo de purificação que a árvore libera aquilo que é essencial para a nossa vida, que é o oxigênio. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Enquanto você estiver firmado na palavra, enquanto você estiver ligado ao Espírito Santo, duas coisas vão acontecer. Através da sua santificação, através da tua purificação, você vai começar a emanar, você vai começar a liberar vida na vida de outras pessoas. Daniel, mas como assim? Eu não estou entendendo. Quando você começa a se santificar, a se purificar segundo o Espírito Santo, a tua vida começa a ser olhada por pessoas de fora e esse teu exemplo começa a se transformar em transformação na vida de outras pessoas. As pessoas começam a olhar para você e falar: olha como ele mudou, o casamento dele mudou, olha como a vida dele mudou, olha como ele está prosperando, o que ele está fazendo? E quando eles descobrem que você está firmado em Jesus, eles também começam a buscar. E olha que incrível, através da tua transformação, é como se você tivesse dado fruto, e esse fruto tivesse caído e plantado uma nova semente. É como se esse fruto tivesse caído e tivesse espalhado sementes que vão começar a brotar, vão começar a crescer e vão também frutificar. Mas entenda que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então você vai continuar crescendo para cima enquanto estiver com os olhos nele. Mas você só pode crescer se você tiver as suas raízes firmadas e plantadas à beira da torrente de águas, meditando dia e noite na palavra do Senhor, para que o Espírito Santo te dê sustância. Existe algo que passa por dentro da árvore chamado seiva. A seiva é o que alimenta a árvore. Assim é a função do Espírito Santo. Ele precisa fluir dentro de você para te dar vida, para te dar fortalecimento. E seguindo ainda essa analogia, nós vamos usar bastante textos hoje, então se você tiver com a sua Bíblia, você possa pegar ela. Quando você está plantado à beira da torrente de águas, quando você está crescendo em direção à luz, por alguns momentos acontece uma coisa diferente. Lá no livro de Jó, no capítulo 14, no verso 7, diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Olha que promessa mais linda! Quando você está plantado à beira do ribeiro, quando você está alicerçado na palavra de Deus, quando você está conectado, ligado ao Espírito Santo, a fonte verdadeira de vida, a fonte verdadeira daquilo que faz a tua vida ter sentido, além de crescer, se uma hora você for cortado, somente pelo cheiro das águas, você vai voltar a brotar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Mesmo quando você erra, você tem chance de recomeço. E quando você sair do caminho, somente pelo cheiro das águas, você vai voltar para o caminho certo. Porque uma vez que você teve contato com a presença de Deus, uma vez que você teve contato com o Espírito Santo, uma vez que você teve um relacionamento profundo com o Espírito Santo, é impossível que você se mantenha em lugares diferentes, que você se mantenha fora do caminho e que não sinta vontade de voltar. Essa é a beleza do Espírito Santo. Essa é a beleza da palavra de Deus. Uma vez que você esteve em relacionamento profundo com Ele,
Ele sempre vai te buscar onde quer que você esteja. Mas não só isso. Pare para pensar os ambientes aonde você tem se inserido. Quero que, pensando nessa analogia da árvore, você pense em dois cenários. Nós temos a floresta amazônica, um lugar cheio de árvores frondosas, árvores com frutos raríssimos, árvores com frutos verdejantes, com frutos diferentes, com frutos bonitos. E nós temos o deserto do Saara, lugar seco, sem água. Em qual dos dois lugares é mais fácil para uma árvore crescer e revigorar? Crescer e dar frutos? No deserto ou na Amazônia? Você deve estar respondendo na sua casa agora. Na Amazônia, Daniel, é o lógico. Sabe o que está nos ensinando? Se você quer crescer e quer dar frutos, você precisa estar em ambientes propícios para isso. Você precisa estar em ambientes onde as pessoas estão crescendo. Você precisa estar em ambientes onde o solo é fértil. Para de ficar indo para lugares que não vão te dar o fortalecimento que você precisa para crescer. Para de ficar indo para lugares, para ambientes, para de ficar se estabilizando em lugares onde não vão dar nada de nutrientes suficientes para você crescer. Existem lugares que não são mais para a tua vida. E Deus é tão bom que o próprio Espírito Santo nos incomoda quando estamos em um lugar fora daquilo que nós devemos estar. O próprio Espírito Santo te incomoda em alguns lugares que você entra. Mas o problema é que às vezes você não dá ouvidos. E sabe o que ele está te dizendo? Se você continuar nesse ambiente, você vai morrer. Porque aqui não tem nada que possa melhorar a tua vida. Não tem nada que possa fortalecer o teu contato comigo. Quando eu digo morrer, não é a morte necessariamente do seu corpo, mas a morte espiritual. A morte emocional. E você vai começar a se jogar em um emaranhado de distrações, em um emaranhado de coisas, em bebidas, em drogas, em sexo fácil, você vai se fartar de todas as coisas do mundo e nunca vai se sentir cheio. Porque uma gota não é nada quando você uma vez foi conectado à fonte. Oh, meu querido, minha querida, você precisa entender isso. Estar conectado a Deus não é ter muito, é ter tudo o que você precisa. Muitas das vezes você está tentando manter a sua árvore em pé, dar frutos, pegando de fontes erradas, tentando se emaranhar de adubo, tentando se emaranhar de defensivo agrícola, tentando se emaranhar de tanta coisa. Sendo que quando você estiver ligado na fonte, olhando para a luz, não tem nada que vai te impedir de crescer. E vamos ainda, nessa analogia de árvores, analisar o seguinte. Imagina que você tem uma caixa de maçãs na tua frente. E você vai escolher uma maçã para fazer uma torta. Você vai pegar as maçãs menos maduras ou mais maduras? Qual é a maçã que você vai procurar para comer quando você olha numa caixa cheia de maçãs? Automaticamente você vai pegar as frutas mais maduras. Você vai pegar as frutas que estão mais bonitas. E sabe por que muitas das vezes a gente escolhe as frutas mais maduras? Porque as frutas mais maduras, para elas chegarem ao processo de amadurecimento, para elas se tornarem mais doces, para elas se tornarem mais saborosas, elas passaram e sobreviveram muitas tempestades, muito tempo de vento, pássaros atacando, insetos atacando. Para uma fruta chegar ao processo de amadurecimento, ela precisa passar por processos que muitas outras não conseguem. Algumas frutas caem do pé antes mesmo de começar a amadurecer. Algumas frutas apodrecem no pé porque passaram do tempo de serem colhidas. Outras frutas amadurecem de uma forma muito rápida, mas não tem sabor nenhum, porque utilizaram
de agrotóxicos, utilizaram de várias coisas para acelerar o amadurecimento. E por isso ela tem cor, ela tem beleza, mas não tem sabor. E agora eu quero te perguntar, que frutas você tem escolhido para estar na tua vida? Você tem escolhido pessoas maduras ou você está colhendo qualquer coisa que aparece? Você está escolhendo bem as frutas para o teu banquete? Você está escolhendo frutas que realmente resistiram ao tempo, resistiram às tempestades? Ou você está colhendo aquelas frutas que ainda estão verdes e caminhando junto com elas? Tome cuidado com o que você está trazendo para a tua colheita. Porque uma fruta errada na massa de uma torta pode estragar toda a torta. Quando eu digo isso, estou falando claramente de pessoas. Você escolher a pessoa errada para andar com você na vida vai estragar tudo aquilo que você construiu. Você é uma árvore que foi feita para crescer, para ser fortalecida e para dar frutos. E quando o salmista diz a respeito das folhas, além de elas fazerem esse processo de transpiração, são das folhas que muitos remédios são feitos. São das folhas de árvores que muitas curas chegam até a humanidade. Até das tuas folhas, outras pessoas vão ser curadas. Mas isso ainda não acaba aqui. Lá em Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, no verso 9, diz o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pega só essa primeira parte do verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: ei, Deus não faz árvore feia, você é lindo. Se você não tem ninguém perto de você, olha no espelho e fala: oh, você é lindo. Deus não faz árvore feia, Deus só faz árvore agradável à vista. Você é lindo, você é linda. Entenda, você não precisa da aprovação de ninguém. Deus te fez lindo, Deus te fez linda. E não só isso, te fez boa para a alimentação. Sabe o que isso significa? Que as pessoas que passam pela tua vida recebem saciedade. Você é uma pessoa que tem conteúdo. Você é uma pessoa que dá frutos, que alimenta. Você é uma pessoa que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Quando as pessoas chegam até você cansado, você dá descanso para ela com as tuas folhas. Quando a pessoa chega até você faminto, você alimenta elas com o teu fruto. Quando as pessoas chegam até você precisando de qualquer coisa, você consegue transbordar na vida dessas pessoas. E também lá no verso, lá em Lucas 6, verso 44 e 46. Lucas 6, 46. Lucas 6, 44, desculpa. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Olha, logo aqui no começo nós já temos uma grande chave que o Evangelho de Lucas nos entrega. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Deus é tão bom que Ele fez você para dar um fruto único, para ser reconhecido
pelo fruto que você dá. E quando eu leio isso, meu coração se enche de alegria, porque isso mostra o cuidado de Deus comigo. Isso mostra que eu sou importante. Isso mostra que eu tenho um papel único nesse mundo. Eu tenho um fruto para dar que ninguém vai poder dar no meu lugar. Eu trago um fruto que vai servir para alimentar muitas pessoas e que nenhuma outra pessoa vai poder dar. Quero te dizer, você é especial. A tua história é única. O fruto que você vai produzir é único. Mas não é de qualquer jeito que se produz frutos. Não é plantando uma árvore em qualquer lugar que se produz frutos. Tome cuidado com as distrações. Não adianta você estar alicerçado na palavra, você estar com as tuas raízes firmes ali no Espírito Santo, estar com as suas raízes puxando nutrientes, mas na hora de olhar para cima está cheio de distrações. Na hora de olhar para a luz, na hora de crescer em direção à luz, você está cheio de coisas que ofuscam a tua vista. Você está cheio de coisas que atrapalham você a enxergar a luz que é Jesus Cristo. E quando eu falo isso, eu falo daquelas pessoas que às vezes passam um tempo todo no Evangelho, meditam, é uma pessoa de Deus, mas frequenta os lugares errados, anda com as pessoas erradas, anda com pessoas imaturas. Ei, você tem um fruto único para dar. Se você não cuidar dessa árvore que é você, se você não cuidar do seu relacionamento com Deus, se você não se preparar para dar esse fruto, você não vai sair do lugar. E tu vai passar a vida inteira falando: Senhor, mas eu não consegui construir nada. Senhor, mas eu sinto um vazio dentro de mim. Senhor, mas acontece isso, acontece aquilo. Mas Deus já te deu toda a instrução. Ele já te mostrou como estar diante dele. Ele já te mostrou como crescer e dar frutos. Meu querido, minha querida, saiba que quando Deus diz que você vai dar fruto, que você vai frutificar, Ele não está dizendo de uma coisa pouca. Existem árvores que dão frutos grandes, tem outras que dão frutos pequenos. Às vezes é a característica de cada árvore. Às vezes o fruto que você vai dar vai ser para você, para a tua família e para as pessoas ao redor. Às vezes você vai crescer tanto e vai dar tantos frutos que milhares de pessoas vão se alimentar dele. Cada um tem um papel importante, cada um vai dar um fruto único. Mas o que eu quero que você saiba, só é possível frutificar se você estiver alinhado com as coisas certas. E é com base nessa analogia que eu entendo quando Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, quando você olha para Jesus, quando você se enche do Espírito Santo, não tem como não frutificar, não tem como não crescer, não tem como se tornar uma árvore frondosa, não tem como não transbordar na vida de outras pessoas. Eu quero fazer essa declaração na tua vida, que você vai ser tão cheio do Espírito Santo, que você vai ter os teus olhos tão apaixonados por Jesus, que você vai crescer tanto, que dos teus frutos vão se alimentar a tua família, as pessoas ao teu redor e toda a tua geração. E eu não tenho dúvidas que cada vez mais, quanto mais você andar junto ao Espírito Santo, junto a Jesus, mais cheio você vai se tornar. Você vai ver que aqueles relacionamentos vazios que antes você precisava já não vão mais ser necessários. Você vai ver que aqueles ambientes que antes você frequentava já não são mais necessários, porque agora você está cheio da fonte verdadeira de vida. Você vai ser tão completo, você vai ser tão cheio, que nenhum lugar vazio vai mais ser necessário para você. Nenhuma distração
vai atrapalhar o teu crescimento. Nenhuma distração vai fazer com que você se sinta mais preenchido. E mesmo que você seja cortado, o Espírito Santo vai te alcançar e vai te fazer brotar de novo. Mas entenda que Deus te ama, mas Ele também é justo. E quando você sai do caminho, quando você é cortado, Ele te dá uma nova chance. Você vai poder crescer de novo, mas você precisa recomeçar novamente. Entenda que muitas das vezes o recomeço, por mais que ele não comece do zero, o recomeço é você deixar para trás tudo que você já fez e começar tudo de novo. Fases e estações são necessárias, mas entenda que se você se manter firme no caminho único, ligado à fonte, olhando para Jesus, você não vai precisar recomeçar nada. Você só vai crescer e frutificar abundantemente. E para finalizarmos essa mensagem, quero que você entenda que muitas das vezes uma árvore ela tem várias estações. Tem vezes em que ela está cheia de frutos, tem vezes que ela está cheia de folhas, tem vezes que ela está seca, tem vezes que as folhas dela já morreram. Mas enquanto tiver luz e água, enquanto tiver Jesus, e você alicerçado na palavra pelo Espírito Santo, nada vai derrubar você. Faça chuva, faça sol, seja o vendaval que for, você vai continuar de pé. Porque o que te sustenta é Jesus Cristo e a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo na tua vida. Se você pode agora, feche os teus olhos, quero orar pela tua vida. Pai, eu entrego nas tuas mãos esse teu filho, essa tua filha que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa se fazer presente na vida dela, para que ela esteja alicerçada, Pai, cada dia mais na tua palavra. Que quando ela estiver andando por qualquer caminho, que o teu Santo Espírito possa dizer para ela claramente se ela deve virar à direita, à esquerda, se ela deve continuar caminhando ou se ela deve ficar parada, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela seja tão tocada por Ti, Pai, que ela tenha um relacionamento tão profundo contigo, Senhor, que independente de aonde ela for, que o Teu Santo Espírito possa soprar sobre a vida dela, que ela possa ter os olhos fixos em Ti, Jesus, que ela possa ter os olhos apaixonados por Ti, Jesus, que ela possa Te enxergar em tudo que ela fizer e que principalmente ela jamais se afaste e jamais feche o coração para a Tua repreensão, pois nós sabemos, Pai, que é a Tua repreensão que nos mantém cheio do Espírito Santo. Nós sabemos, Pai, que é o contato e o relacionamento contigo que nos mantém no Teu caminho, e esse caminho é sempre um caminho de crescimento e frutificação, independente das circunstâncias que estão acontecendo ao redor. Pai, abençoa a casa dessa pessoa, abençoa a semana dessa pessoa e todas as portas que ela precisa que sejam abertas, que sejam destravadas, Senhor, e que principalmente ela consiga entender o tempo certo para frutificar de acordo com a Tua vontade. Isso é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é uma honra ter vocês aqui. Nos vemos na semana que vem com mais uma mensagem de Deus para a tua vida. Curta, comente, compartilhe essa mensagem com os teus amigos, que sem dúvida essa mensagem vai ser transformadora para a vida de muitas pessoas. Deus abençoe a cada um de vocês, paz, prosperidade e sabedoria.